Oi, amores do sétimo ano. Então, né, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é locução verbal. Lembra que na aula online de hoje eu falei que eu iria ensinar isso porque é um conteúdo que a gente vai entrar, tá? Então vamos lá? Locução verbal é uma forma representada por mais de um verbo na frase. Ou seja, lembra lá as atividades que a gente fez hoje, perguntando qual que é o verbo principal, qual que é o verbo auxiliar, tá bom? Fazendo o papel de um único verbo. O verbo principal, ó, presta atenção aqui, eu até grifei, tá? De vermelho para vocês anotarem aí no caderno. O verbo principal da locução verbal pode ser apresentado em uma das formas nominais. Quais formas nominais? Aqui, infinitivo, particípio ou gerúndio. Então, o verbo principal da locução verbal vai estar, né, em uma dessas formas, né? Ou vai estar no infinitivo, ou vai estar no particípio, ou vai estar no gerúndio. E a gente vai ver o que é exatamente essas formas nominais logo à frente, tá? Então, aqui, o verbo auxiliar mais o verbo principal, que é igual à locução verbal, tá bom? Aqui eu coloquei rapidamente, só para vocês saberem o que são os verbos auxiliares, tá? Os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam, já fala, né? Auxiliar na conjunção de outros verbos e por isso recebe esse nome, né? Ele é um auxiliar. Ele se une ao verbo principal na formação dos tempos compostos e também das locuções verbais, que é o que a gente está vendo agora. Os principais verbos auxiliares, os principais, tá bom? Os principais verbos auxiliares no português são o ser, o estar, o ter e o haver, certo? Ó, nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado, ou seja, apenas o verbo auxiliar muda, né? Ele vai flexionar. Dessa forma, o modo, a pessoa, o número e o tempo são indicados pelo verbo auxiliar. Alguns exemplos de locução verbal. Então, aqui agora, esse particípio, a gente vai ver o que é essa forma nominal do particípio, o que é o verbo no particípio, e que está dentro da locução verbal, né? João foi encontrado pelo cachorro. Eu até grifei aqui, ó, encontrado, ou seja, passado, né? Ela havia cantado no evento da escola, ou seja, ela havia cantado, ou ela cantou, já também é um passado. Então, aqui, ó, o particípio indica uma ação já finalizada ou relacionada com o passado e caracteriza-se pela terminação que ado e ido. Eu também grifei aqui para vocês anotarem. Ó, sempre, 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 tá? O nosso verbo que estiver no particípio será um dos verbos principais da locução verbal, vai ter a terminação em ado e ido, tá bom? Igual esse daqui, ó, encontrado, cantado, certo? Ó, exemplos de verbos no particípio. Vamos ver aqui exemplos. Falado, quebrado, entendido e comido, tá? Então, eu até grifei aqui, ó, ado, ido. Lembra lá? Vamos voltar aqui atrás. Terminação em ado e ido, tá? Eu até grifei aqui, certo? Agora, aqui, vamos ver a forma nominal do gerúndio, tá? Que também faz parte o quê? Que vai estar dentro da locução verbal, essa forma nominal. Ela estava conversando com meu primo. Clarice estava comendo quando seu pai chegou. O gerúndio indica uma ação que ainda está em curso ou que é prolongada no tempo. A sua terminação se dá em NDO, tá vendo aqui, ó? Ando, endo, vai ser ando, endo ou indo, tá bom? E transmite, assim, uma noção de duração e continuidade da ação do verbo, né? O gerúndio é uma das formas nominais dos verbos, juntamente com o infinitivo e particípio, né? Então, no gerúndio, quando eu utilizo esse verbo, quando eu utilizo um verbo que está no tempo do gerúndio, que está na forma nominal gerúndio, é uma terminação que ainda não acabou, tá? Indica uma ação, uma terminação que ainda não acabou. Isso ficou meio esquisito, mas é assim, uma ação que ainda não terminou. Estou conversando, estou comendo, estou gostando, estou brincando, estou andando, estou falando, tá? Então a gente vai ver agora alguns exemplos. Exemplos de verbos no gerúndio, ó, cantando, pulando, ouvindo e correndo. Aqui eu grifei esse NDO, que é a terminação lá, né,
do verbo no gerúndio, mas aqui também, vocês estão vendo, ó, ando, ando, indo e endo. Então, sempre vai ser a terminação ando, endo, indo, tá? Quando o verbo estiver no gerúndio, certo? E agora vamos ver aqui por último no infinitivo, tá? É o verbo em seu estado natural, terminado em que? Ar, er ou ir. E or no caso do verbo por. O infinitivo é usado na sua forma flexionada quando há um sujeito claramente definido. Quando se pretende definir o sujeito através da desinência verbal e quando o sujeito da segunda oração é diferente do da primeira. Aqui, então, lembre-se, quando a gente for utilizar a locução verbal e vai ter que utilizar o verbo principal, vai ter que estar no infinitivo da locução verbal, a terminação vai ser em ar, er ou ir, tá? E aqui, or, no caso do verbo por. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Selma iria falar. Terminou aqui, em ar, não foi? Com sua chefe. Vou renunciar. Cadê aqui? Terminou em ar também, tá vendo? Agora vamos ver outros exemplos, né? Aqui, ó, infinitivo. Cantar, amar, vender, estudar e sentir, tá vendo? Ar, ir. Tá vendo aqui as terminações, né? Eu grifei para vocês verem certinho, tá? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida sobre locução verbal podem estar me perguntando no privado, tá? Beijinhos e até a nossa próxima aula.